a respeito dos últimos dias. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão dias ou tempos trabalhosos. O que será que Paulo estava querendo dizer com isso, tempos trabalhosos? Vamos ver. Por que tempos trabalhosos? Tempos difíceis, tempos de lutas, tempos conturbados. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Haverá homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É interessante que Paulo, ele não está falando aqui a respeito dos não crentes, dos não salvos, dos não regenerados. Paulo está falando dos regenerados, ou dos que se dizem regenerados, que se dizem cristãos. E olha que lista de predicados, de situações dessas pessoas, né? Aqui é exatamente o que nós estamos vendo na igreja atual, no corpo de Cristo hoje. A igreja, ela está sendo usada. A igreja não está vivendo para glorificar o nome de Jesus, mas a igreja está sendo usada, e por que não dizer abusada, por pessoas que se dizem pastores, obreiros, enfim. Realmente estamos vivendo os tempos trabalhosos de Paulo. Paulo dizia, profetizava que nos últimos tempos iriam acontecer essas coisas, e nós estamos exatamente nesse momento da igreja, nesse momento, nesse tempo, porque ele está falando aqui, eles têm aparência de piedade, ou seja, está falando de cristãos, está falando de pessoas que dizem ser pessoas salvas, pessoas de Deus. E aqui diz mais: aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E ele faz uma comparação com duas figuras aqui, Janes e Jambres, na época de Moisés, no Antigo Testamento, que resistiram a Moisés, homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Eram reprovados, a fé deles era reprovada por Deus. E hoje também nós temos visto quantos que os homens até aplaudem, as pessoas admiram, mas estão sendo reprovados por Deus. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Isso pode levar um certo tempo, pode demorar um pouco, mas a verdade virá à tona e a mentira será desmantelada. E aqui diz mais: tu, porém, no entanto, nós que queremos servir a Deus com autenticidade, com verdade, com humildade, no entanto, vocês sigam a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia. Quantas lutas Paulo passou por amor ao ministério. Hoje nós estamos vendo exatamente a pregação do contrário disso. A pessoa diz aprovada por Deus porque ela não passa por lutas. Mas Paulo era aprovado por Deus mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Hoje as pessoas estão pagando o preço, muitas vezes, daquilo que vem diretamente do trono de Deus, do juízo de Deus, porque da própria igreja, daqueles que estão ao redor dessas pessoas, a gente só ouve aplausos. E muitas vezes coisas terríveis estão acontecendo na vida pessoal da pessoa. Desmandos, mortes, tristeza, coisas que nós não podemos nem mencionar. No entanto, a igreja mesmo, que deveria estar sintonizada com a vontade de Deus, essa está a aplaudir aqueles que estão fazendo tudo errado dentro da obra de Deus. E aqui diz mais: quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Ou seja, você está sendo perseguido, você está sofrendo lutas, dificuldades, estando na igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. Se alegre,
Se alegre como Paulo fez, porque todos aqueles que pretenderem e que viverem piedosamente, fatalmente sofrerão perseguições. Mas hoje, na prática, as coisas têm acontecido de maneira diferente. Não é isso que está acontecendo. Se você está sofrendo perseguição, então é porque você está errado, é porque você precisa ser deixado de lado. E se você estiver vivendo uma vida boa, uma vida esplêndida, então você precisa ser aplaudido mais ainda, porque é sinal que você está agradando a Deus, meu Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo exatamente o contrário, é o inverso. E aqui diz assim: mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foi inteirado, sabe de quem tu tens aprendido. Nosso foco tem que ser na palavra de Deus. E que desde a sua meninice sabes as Sagradas Escrituras podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E ele diz esse texto maravilhoso, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, amados, que nós possamos realmente entender que quando nós estamos sofrendo perseguições, lutas, dificuldades, é exatamente porque nós estamos cumprindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se estamos cumprindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nos alegremos, mesmo em meio às perseguições. Amém.